Meu Senhor, meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Hoje estamos no 32º domingo do tempo comum e é o primeiro domingo do mês de novembro. E o mês de novembro é um mês conhecido na Igreja por ser o último mês do calendário litúrgico, em que nós pensamos nas verdades eternas. Começamos logo no primeiro dia, 1 de novembro, a olhar para o céu, a Igreja Triunfante, todos os santos, e depois no segundo dia de novembro, depois a Igreja Padecente, aqueles que estão no purgatório, todos os fiéis defuntos, e a Igreja nos anima a rezarmos para levar muita gente do purgatório para o céu neste mês. Não é? E é interessante porque o Evangelho deste domingo, retirado de São Lucas, procede de uma pergunta que fazem os saduceus a Jesus. Contam-lhe uma história, que é uma armadilha que lhe armam para pôr em causa a ressurreição. Os saduceus negavam a ressurreição e então contam uma história a Jesus de dizer que Moisés deixou-nos escrito, fazem referência a uma lei chamada lei do levirato, chama-se assim, que se uma mulher estivesse casada e morresse o marido e ela ficasse viúva sem filhos, então o irmão do marido devia casar com ela para lhe dar descendência, e esta lei chamava-se lei do levirato porque vem de levir. Levir é uma palavra latina que significa cunhado. Não é? Então conta que havia 7 irmãos, que o primeiro casou e morreu sem filhos, depois casou o segundo e o terceiro, isto até ao 7º, e depois por fim morreu também a mulher. E fazem esta pergunta a Jesus: de qual destes será ela esposa na ressurreição, uma vez que os 7 a tiveram por mulher? É interessante porque a história é evidentemente inverossímil, não aconteceu, é uma história que os saduceus contam para pôr a Jesus entre a espada e a parede e para ridicularizar esta crença na ressurreição. Mas Jesus, que poderia ter dito, como essa história é inventada e vocês não querem simplesmente pôr em causa aquilo que eu vos digo, que nós ressuscitaremos um dia, pois não responde a essa pergunta. Mas não, o Senhor aproveita e dá um ensinamento maravilhoso sobre a ressurreição dos mortos. Não é? Fala que esta verdade é algo fundamental na fé cristã, ou seja, que nós um dia ressuscitaremos. O que é que isso significa? Que um dia voltaremos à morte. É a separação da alma do corpo. Não é? Quando se dá a morte, a alma parte, não é? E é julgada por Deus, etc., e vai para a vida eterna. O corpo fica nesta terra, como nós não estamos, aliás, vamos ao funeral e vemos como o corpo é depositado na terra. Mas a ressurreição significa que no final dos tempos, no juízo final, nós voltaremos a recuperar o nosso corpo, que é o nosso, mas é um corpo já glorioso, com umas propriedades diferentes do que as que temos agora, mas é um corpo, porque nós fomos criados corpo e alma e estamos chamados a ver Deus em corpo e alma. E Jesus diz claramente, a ressurreição existe. A ressurreição é uma verdade de fé fundamental. No entanto, Jesus diz aos saduceus que eles andam muito enganados ao não acreditar na ressurreição. Eu vou contar esta história e aproveito a ocasião para explicar que aqueles que forem dignos de tomar parte na vida futura, na ressurreição dos mortos, não se casam nem se dão em casamento. Na verdade, já não podem morrer, pois são como os anjos, e porque nasceram da ressurreição, são filhos de Deus. Ou seja, Jesus diz, na passagem para a vida eterna, mantém-se essa distinção homem e mulher, daí casar-se e ser dado em casamento. Ou seja, nós somos homens ou mulheres e somos-lo para sempre, não somos só nesta terra, né? Seremos também na vida eterna. Mas o casamento é uma realidade só para esta terra. Né? O casamento é uma realidade só para esta terra. E porquê? Porque só nesta terra é que de facto as pessoas passam, e por isso a maioria das pessoas está chamada a contrair casamento e a ter filhos, etc., não sei o que mais, e morrem e permanecem outras pessoas cá, os descendentes. Né? Mas na vida eterna não será assim. Na vida eterna já não é necessária a geração, logo já não há o casamento. Todos veremos esse dom, ou seja, um amor completo a Deus, total, sem a mediação de um amor humano. Né? De facto é mesmo assim. E coisa que não acontece nesta terra para a maioria das pessoas, que são chamadas, por exemplo, pelo caminho do casamento, pelo caminho do matrimónio, e antigamente também na cerimónia de casamento dizia-se, o seu pai dizia, hoje em dia já no ritual atual não é assim, mas dizia, declara-vos marido e mulher até que a morte vos separe. Havia uma referência à morte, né? Porque é a doutrina católica, né? Que quando o casamento é indissolúvel, até à morte de um dos dois, quando um dos dois morre, de facto deixa de existir casamento. Por isso é que o viúvo ou a viúva
pode voltar a casar pela Igreja. E Jesus diz claramente que aqueles que forem dignos da vida eterna, aqueles que dignos de tomar parte na vida futura da ressurreição, pois já não podem morrer e por isso já não se casam nem se dão em casamento, não é? E fala deste dom, e acho que é uma coisa interessante, este dom que às vezes é tão incompreendido, não é? O dom do celibato, ou seja, o dom de uma entrega total a Deus, sem a mediação do amor humano, esse dom que não é para a maioria das pessoas, que evidentemente a maioria das pessoas está chamada pelo caminho do casamento, mas que não é uma instituição meramente funcional, não é simplesmente estar disponível para trabalhar pelo reino de Deus nesta terra, e por isso a Igreja existe isto, um sacerdote, por exemplo, se quer ser sacerdote, tem que ter o dom do celibato, né? De viver somente para Deus e para a sua Igreja e dar a vida, né? Por isso, prescindir de algo bom, que é o matrimónio, mas que ele diz que não, exatamente pelo dom do sacerdócio. Mas o celibato antecipa, como testemunho fortemente expressivo, essa realidade perene da vida futura, para além da morte. Ou seja, o celibato não é algo é algo que a Igreja tem um grande apreço e que as pessoas também têm que perceber que é a vocação definitiva de todos nós. Quer Deus nos chame, ou vos chame pelo caminho do matrimónio, ou o caminho do celibato, no final, né, no céu, todos seremos celibatários, todos amaremos a Deus sem a mediação do amor humano. Né? Isto é mesmo assim. Né? E, de facto, é interessante pensar que se é um dom que é preciso, aliás, lembro uma vez de uma pessoa, e conto aqui uma história, uma pessoa que me parou na rua, há uns 2 ou 3 anos atrás, e que me dizia: seu padre, a Igreja vai ter que mudar, porque hoje em dia as pessoas não entendem, não é? que os padres não se casem. Não é? E, bom, algumas pessoas não entendem, não são todas as pessoas, mas isso é verdade. É verdade que há pessoas que não entendem, é verdade que há pessoas que dizem que isto tem que mudar, mas acha que as pessoas entendem o casamento, hoje em dia? Também as pessoas, muitas vezes, as mesmas pessoas que não entendem o celibato também não entendem o casamento para sempre. Entendem o casamento enquanto houver amor, enquanto me des mais alegrias do que problemas, etc. Não sei mais, por isso as pessoas também não aceitam a indissolubilidade do matrimónio. Por isso, as pessoas, quando não estão perto de Deus, quando não meditam na doutrina cristã, não entendem nem o celibato, mas também não entendem o matrimónio. No fundo, não entendem que para amar a Deus, para chegar até Ele, é preciso carregar a nossa cruz de cada dia, que qualquer caminho que conduz a Deus tem as suas dificuldades. E se o celibato exige esforço, o matrimónio também exige esforço. Vivê-lo de acordo com aquilo que Deus quer. Por isso nós não podemos deixar de dar testemunho. E além disso, tanto uma coisa quanto a outra, mas de modo especial o celibato, tornam presente o que será a vida eterna. Né? Tornam presente que Deus é capaz de encher o coração de uma pessoa de tal modo que a pessoa pode prescindir de algo bom, né? que é o casamento, por algo melhor, né? Por entregar-se completamente a Deus, e se mais livremente. Né? Livremente. Por isso, nos revela o celibato que esta dimensão terrena que vivemos agora não é única, existe outra, já não sujeita à morte, na qual se manifestará plenamente que somos, como diz Jesus no Evangelho de hoje, filhos de Deus. São palavras de Jesus que nos confortam e nos dão esperança. E reparem que são palavras muito atuais, porque hoje em dia há tanta gente com grande conhecimento do universo e da biologia e da física, da matemática e dos astros e sei lá o quê, né? E de repente tem tão pouco conhecimento da sabedoria sobre a vida eterna. Quantas pessoas não sabem isto, né? Não sabem o que é a ressurreição da carne, aquilo que dizemos no credo, creio na ressurreição da carne, na vida eterna, que um dia voltaremos a recuperar o nosso corpo, será um corpo glorioso, que existe um juízo particular logo depois da morte, mas existe um juízo universal, onde se dará a ressurreição dos vivos e dos mortos. Todos ressuscitaremos para, digamos assim, para a vida eterna. Tanto aqueles que forem para o céu, verão a Deus a cara em corpo e alma, como aqueles que serão condenados no inferno, porque se mantiveram longe de Deus até ao fim, tanto uns quanto outros recuperarão novamente o seu corpo, porque o ser humano foi criado essa unidade substancial entre corpo e alma, e se é verdade que a morte separa o corpo da alma, também é verdade que um dia voltaremos a recuperar o nosso corpo. E é tão interessante isto, não é? Que a ressurreição é uma verdade fundamental da fé, de tal modo que quando lá em Corinto os cristãos deixaram de existir neste tema, São Paulo, ao escrever a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, diz claramente: se Cristo não ressuscitou, vem a nossa pregação, vem a nossa fé, comamos e bebamos que amanhã morremos. Ou seja, diz São Paulo, nós não podemos deixar de dizer que Cristo ressuscitou e que nós um dia ressuscitaremos com Ele, porque isto é algo fundamental na fé, mesmo que haja pessoas que não compreendam e que não aceitem. Mas esta é uma verdade fundamental da fé. E por isso Jesus dialoga com os saduceus, mesmo sabendo que eles neguem a ressurreição, e no Evangelho de hoje nos dá umas palavras sábias, como são todas as palavras de Cristo, que nos revelam exatamente como será
Como será isto? Sabemos que é um mistério, mas sabemos que é assim. Jesus revelou claramente que um dia ressuscitaremos. Isso nos dá alegria, nos dá paz, nos dá esperança. Sabemos que a morte não tem a última palavra. Não tem a última palavra. Por isso sabemos que a morte para um pagão é o fim de tudo, para nós cristãos é um chamamento de Deus. É Deus dizer assim, olha, já está bem, vem para cá. E chama-nos para a vida eterna. Isso é a morte para um cristão. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.